Queremos nessa manhã cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos chegando ao final da lição desse trimestre e só de pensar que estamos chegando ao final, eu diria que daria saudade dessa lição, considerando o seu teor, como ela trouxe riqueza para os nossos corações. Para nós é uma alegria muito grande estar com vocês. Sou o pastor Jorge de Oliveira Inácio, estou falando aqui do interior do templo da Igreja Assembleia de Deus Baixo Guandu e quero te pedir que continue conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos próximos eventos. Permaneça até o final. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante que diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus. A leitura bíblica está dividida na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 8 a 10, e na Epístola de Pedro, a sua primeira epístola, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Leiamos a palavra de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Forme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Pois bem, na introdução desta lição, temos o seguinte: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe a luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Pois bem, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Estamos falando sobre a multiforme sabedoria de Deus, sua graça manifestada. E dentro desse assunto, nós vamos abordar, em primeira mão, sobre a diversidade de dons, a forma como o Senhor, pelo seu imenso amor, nos encontrou e preparou algo para nós, para que
nós pudéssemos alcançar aquilo que Ele tem preparado. Quando falamos da diversidade de dons, nós vamos passar lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos 8 a 10, vamos ter aí os dons espirituais. Paulo descreve esses dons espirituais, 9 dons espirituais divididos em 3 gêneros. 9 dons espirituais divididos em 3 gêneros. Se formos para a palavra de Deus, no livro de Romanos, no seu capítulo 12, também nos versos 6 e 8, Paulo ele vai descrever alguns dons espirituais, como por exemplo, no versículo 6 do capítulo 12 de Romanos, se é profecia, seja ela na medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino. Notem bem que nesses versículos ele acaba falando em dons espirituais e ministeriais, como nós vemos em outros trechos da Sagrada Escritura, como em 1 Pedro, no seu capítulo 4, o verso 10, por exemplo, em que ele aborda essa questão dos dons, na forma como recebemos, e em outros versículos, no caso de Efésios, capítulo 4, em que ele aborda também os dons ministeriais, descrevendo-os em 5. A uns, Deus deu os dons como apóstolos, em segundo lugar profetas, evangelistas, pastores e doutores. E Paulo, pela a forma como ele descreve esses dons, o que nós entendemos, é claro, que aqui não se visa estabelecer um números clausus, mas levar-nos a entender que Deus, Ele trouxe esses dons para a melhoria da sua igreja e para facilitar a nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Notem bem que dentre esses dons, nós vamos ver inclusive em outros trechos da Bíblia, porque é possível, através de uma leitura inicial, levarmos à conclusão, por exemplo, que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 a 10, seriam apenas 9 dons espirituais. Mas nós vamos ver em outros trechos da Sagrada Escritura, por exemplo, que há menção a determinados dons que não estão ali. Quando Paulo fala o seguinte: se alguém, no momento em que nós nos reunimos, se alguém, por exemplo, tem salmo. O que é o salmo? Quando alguém recebe essa capacitação sobrenatural de adorar a Deus através do louvor, correto? Uma pessoa pode adorar a Deus através do louvor, então esse é um dom espiritual. Quando ele cita aquele que exercita misericórdia, que faça com alegria, então quer dizer que o exercício da misericórdia também é um tipo de dom espiritual. E se falarmos daquele que governa, governar, que faça isso com prudência, com sabedoria, ou o ato de nós cooperarmos com alguém, e que devemos, quando nós cooperamos, aquela capacidade de repartir com alguém, isso você deve fazer com liberalidade. Ou, por que não dizermos, o dom de exortar? Então, notem bem que
quando se fala em dons, tanto na seara espiritual como ministerial, nós vamos contemplar aí uma diversidade, vários dons que têm um objetivo principal. Deus, através destas dádivas, proporciona para nós alegria, gozo e, acima de tudo, recursos para que nós possamos caminhar em sua presença, não é mesmo? Principalmente considerando que no caminho dos céus encontramos muitos desafios e somente através dos recursos que Deus coloca à nossa disposição iremos, sem dúvida alguma, alcançar aquilo que nos está proposto. E quando falamos nessa diversidade de dons, nessa multiforme sabedoria, graça, expressão da parte do Pai, nós vamos entender o seguinte: é só começarmos a pensar que essa manifestação aconteceu aonde? No início, os primórdios, lá no cenáculo, onde os 120 estavam reunidos numa festa, 50 dias após a Páscoa, estavam ali orando a Deus. E de repente desceu do céu um vento. Um vento desceu sobre aquele lugar, encheu aquela casa, e as Sagradas Escrituras diz que foram vistas, distribuídas entre aqueles discípulos, línguas como de fogo. E a partir de então, a manifestação dos dons espirituais foi observada entre os discípulos, entre aqueles 120 e entre aqueles que foram se agregando àquele grupo inicial de discípulos. Poderíamos imaginar que esses dons espirituais ficassem restritos ali. Mas olha, lá no livro do profeta Joel, a Bíblia diz que essa bênção do Espírito Santo seria para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamasse. Ora, se essa bênção é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, nós estamos vendo que a amplitude desses dons, quer dizer, para os de perto e para os de longe. Certamente, nós que somos do Ocidente, e por se falar em nós, vamos nos reportar a 1810, quando o movimento, a igreja, a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal chegou ao Brasil através dos nossos missionários, a experiência, vamos dizer assim, né? A experiência pentecostal chegou ao Brasil através dos nossos missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Quer dizer, nosso país é bem jovem, nosso país é uma criança, eu diria, comparada aos países como Israel, aonde essa bênção começou. Então vejam bem que essa característica dessa amplitude, né, da abrangência, quer dizer, essa bênção veio de lá e veio nos alcançar aqui em 1810. Quer dizer, 1810 anos, aí aproximadamente após a manifestação do Senhor Jesus nesta vida, por isso diz 1800 anos depois de Cristo. Então notem bem que dessa forma veremos que esses dons manifestados de diversas formas, eles também são amplos no sentido de abranger até os confins da terra, correto? E é óbvio que se estamos falando de dons espirituais, alguma coisa chama-nos a atenção nesse negócio. Quando nós falamos, às vezes
pensamos o seguinte: você deve pensar no Deus, o Deus de Israel, aquele que guiava Israel pelo deserto, conhecido pelas nações como um Deus sem rosto, Deus invisível, Deus Espírito. Ninguém jamais o viu. Ninguém jamais o viu. Diz as Escrituras que o Filho revelou o Pai. Ninguém, olho humano não pode ver Deus devido à nossa imperfeição. Mas este ser invisível, este ser sem rosto, como eu já estou dizendo, esse ser, ele de alguma forma ele é semelhante a nós. Por exemplo, ele tem sentimentos. E quando nós falamos de sentimentos, existe um sentimento mais nobre. Qual é o sentimento mais nobre do universo? Esse sentimento dele chamado amor. Quando nós falamos em Deus, nesse aspecto, nós vamos contemplar alguém que ama de uma forma indescritível. E quando se trata de dons espirituais, é uma expressão, dons espirituais, dons ministeriais, né? Todos esses dons que ele deu à igreja, é uma expressão desse sentimento nobre da parte de Deus. Ora, vamos dizer que é muito fácil entender isso. É só você passar pela Epístola de João, no seu capítulo 3, no verso 16, e você vai ver a seguinte expressão. Eu gosto muito dessa expressão porque, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando diz que Deus amou o mundo, na verdade, ele está dizendo que Deus amou os homens. Deus nos amou ainda sendo pecadores. Deus nos amou de uma forma indescritível, de uma forma tão especial, que Ele foi capaz de se despir da sua própria glória. Ele se esvaziou de si, tornando-se igual a nós. Essa é a forma que Ele demonstra o seu amor por nós. E se esses dons, essa variedade, essa diversidade de dons, dádivas do amor de Deus, representadas pelo seu amor, nessa forma que estou falando para vocês. Imagine a conclusão desse raciocínio, que as Escrituras diz que ele veio para os que eram seus. Veio para quem? Os filhos de Abraão. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui está um outro aspecto, uma outra face da ação divina. Quando fala poder, essa capacidade de nos transformar em filhos de Deus. Aqui está a adoção, né? Aqui está a adoção. Olha que privilégio sem igual, privilégio indescritível, de elevar-nos à condição de filhos de Deus, pois se Ele nos adota, se somos adotados por Ele através do seu Filho, correto? O seu amor leva-nos à adoção, a passarmos a pertencer à família de Deus. Fomos transformados em filhos de Deus. E não para por aí. Quando você pensa, primeiro, olha que processo de salvação. Primeiro desencadeado pelo seu amor, que leva
a essa capacidade de transformar-nos em filhos de Deus. E tudo isso na busca de um objetivo central: nos reconciliar com Ele. Ou seja, o que Deus quer? Quando nós falamos também nessa reconciliação, nós estamos dizendo o seguinte, que Ele está eliminando tudo aquilo que nos separa dEle. Quando você fala em reconciliação, está falando em quê? Em reestabelecer a paz, a harmonia, a comunhão, a amizade, eliminar a distância. E notem bem, pense bem uma coisa comigo. Faça uma autorreflexão agora. Quem somos nós como seres humanos? Seres humanos falhos, pecadores. Nós falhamos no agir, no falar, no pensar, voluntária e involuntariamente. Falhamos, somos falhos por natureza. E quando você visualiza essa realidade, você vai verificar o seguinte: o quanto estamos distante dele, considerando que Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é perfeito. Como Moisés mesmo disse, né? Ele é a rocha da verdade. Moisés, quando ele descreve isso lá no livro de Deuteronômio, ele falando através de uma canção, de outra canção, ele ainda invoca, chama a atenção dos céus, da terra, para que ouçam essa verdade, que Deus é a verdade, correto? Então, aquela rocha da verdade, aquele que é perfeito, aquele que é digno. E de repente, olha, o que justifica isso? O que explica esse fenômeno, esse acontecimento, esse alguém tão elevado? De repente, comparado conosco, ele elimina toda essa distância, tudo isso que está entre nós e ele elimina tudo isso, porque a reconciliação significa isso aí. Alguns têm essa interpretação, por exemplo, lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel diz que Deus confundiu a língua dos homens, para eles não continuar com aquela loucura, é claro. Então, quando alguém pedia água, a pessoa levava cimento. Quando alguém pedia tijolo, a pessoa levava qualquer uma outra areia, levava massa, eu sei que uma confusão, houve uma confusão. A verdade, Babel significa confusão. Antes, até aquele momento, todos falavam um só idioma, mas em Cristo, que é onde Deus nos reconcilia com Ele, aconteceu exatamente o inverso. Notem bem que, quando nós falamos nos dons espirituais, lá entre os dons espirituais existem os dons do gênero expressão, e nos dons do gênero expressão está lá o falar diversas línguas. Isso aconteceu em Israel naquele dia no cenáculo, quando cada um falava na língua da nação onde ele vivia. Então quer dizer que Deus está em Cristo, comprovadamente nos reconciliando. Aqui está o segredo da reconciliação, né? Na diversidade de dons. E quando falamos em diversidade de dons, nós vamos ver o seguinte: eu quero te chamar a atenção para um fato importante com relação, vamos pensar assim, da sobriedade, vamos falar dos dispenseiros. Dispenseiros. Imaginemos que nós, ao recebermos essas dádivas de Deus,
tornamo-nos dispenseiros de Deus. Quando nós falamos de alguém dispenseiros, você deve levar em consideração a seguinte forma: o que é um dispenseiro? Dispenseiro é um administrador, um gestor, é alguém que tem a chave para administrar, tem poder, autoridade para administrar determinados recursos de alguém, correto? Por exemplo, José, ele era um dispenseiro de Faraó, ele era um administrador de alguma coisa. E um dispenseiro, como dispenseiros de Deus, é necessário, é importante que sejamos, a sobriedade, a sensatez esteja sobre a nossa cabeça. E na gestão desses dons, como dispenseiros, como ministros do Senhor, é fundamental essa sobriedade, sem a qual, evidentemente, vai comprometer todos os resultados. Olha só, a palavra de Deus diz que quando se fala, por exemplo, num presbítero, num bispo, ele não deveria ser dado ao vinho. Por que a proibição do uso do vinho? Porque a bebida, ela vai comprometer essa sobriedade que não pode faltar na vida do dispenseiro. É exatamente o contrário. Ele tem que ter a sua cabeça no lugar, ele tem que estar sempre consciente, entendeu? Para que ele possa exercer esse ministério de uma forma proba, de uma forma sensata, de uma forma, evidentemente, que venha agradar aquele que o chamou, correto? E aí, como nós vemos, ainda vamos contemplar a seguinte situação, dentro desse caráter de dispenseiros. Nós vamos ver que esses dispenseiros do amor de Deus, através dos dons espirituais, ele vai se ver outra característica na vida daquele que, é claro, estamos falando de alguém que está seguindo na direção, está sob o controle, está, vamos dizer assim, seguindo na orientação do Espírito, a questão do amor, a hospitalidade, correto? Pois, agindo dessa forma, ele estará cumprindo a meta estabelecida pelo Senhor, como bom dispenseiro, porque o amor, se Deus nos amou, nós também devemos fazer da mesma forma, correto? Assim como o Senhor nos deu exemplo, aliás, a própria palavra de Deus já diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro, correto? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. E segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ora, os dons espirituais e ministério, os dons de Deus, vamos dizer assim, te leva a essa aptidão, essa capacidade de amar ao seu próximo. A hospitalidade tem a ver com o amor, correto? E como um administrador desses dons, também deve haver uma outra realidade na vida dos dispenseiros, que tem a ver com a fidelidade na ministração desses dons. Não foi exatamente isso que nós acabamos de ler, por exemplo, aqui nesse trecho. Olha só o que diz o trecho que nós acabamos de ler, só para que você tenha uma ideia. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está escrito no versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 4. Quer dizer, cada um administre como recebeu. Essa ideia de administrar como recebeu, já estamos falando de fidelidade. Fidelidade desse dispenseiro.
Ou seja, vamos dizer o seguinte: este é o caminho, lembre-se deste mandamento, este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda e nem para a direita. Isso é uma ideia, de ser fiel, isso é uma ideia de seguir o curso conforme foi determinado. Não podemos fugir aquilo que foi nos ordenado. Então, dispensar uma outra característica, além do amor, é essa fidelidade. Fidelidade que deve estar presente em sua vida, para que ele possa cumprir, para que ele possa, assim, estar cumprindo as metas estabelecidas pelo Senhor. Correto? Veja bem, dentro da dinâmica dos dons espirituais e ministeriais, vejamos, por exemplo, a sua importância. Lembremos-nos do poder, por exemplo, que esteve sobre a vida dos primeiros discípulos. Em aulas passadas nós comentamos a capacidade de Pedro, um homem sem cultura, né? Um pescador, vamos dizer assim, iletrado. Pedro sabia muito bem era lançar as redes nas águas para retirar os peixes. Ele entendia de peixe, mas não entendia daquela capacidade de dialogar com as pessoas, aquela capacidade de fazer uma exposição de determinado assunto. E de repente, após ele ser revestido do poder de Deus, Pedro se transformou numa outra pessoa. Pedro realmente se transformou numa outra pessoa e verificava-se aquela capacidade autenticada pela presença de Deus. Então, os dons espirituais, eles são algo necessário. Eu falei há poucos instantes, no início da nossa palestra dessa manhã, mencionando na amplitude dos dons que a nossa igreja começou nesse país em 1810. E olha só, e na verdade, não é difícil perceber que tanto a nível de Brasil como a nível de mundo, nós vamos vendo que nós vivemos numa época de frieza espiritual, de mornidão. Há quem diga que o tempo que vivemos cumpre-se a igreja de Laodiceia, aquela igreja morna. Ela não é fria e nem quente, uma igreja morna, aquela que fica em cima do muro. Quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo quer aproveitar das coisas do mundo. E a Bíblia diz que, quando a Bíblia diz que quem quiser amar essa vida, perdê-la, está se referindo exatamente a isso. Se a pessoa quiser essa glória, as coisas do presente século, aliás, lá na tentação, oferecidas a Cristo, o adversário diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se as pessoas quiserem esta glória, elas vão perder a vida eterna. É necessário renunciar muitas coisas que têm a aparência de prazer, de gozo, mas na verdade só traz dor e tristeza. Mas não podemos evidentemente deixar de considerar que essa frieza, esse mal tem atingido a igreja. Esse mal tem atingido a igreja, infelizmente, correto? Não há como desconsiderar essa realidade. Por isso, os dons espirituais são necessários. Como estamos falando dos dons espirituais na sua diversidade e da sua essencialidade na obra de Deus, eu quero comparar os dons espirituais aqui. Como, por exemplo, aos membros, aos órgãos de um corpo. Eles são necessários. Os dons espirituais
são necessários. Por exemplo, se fizermos um apanhado da forma como Paulo aborda esses assuntos, uma leitura desavisada, vamos dizer assim, uma interpretação literal, superficial, você poderá chegar à conclusão, por exemplo, que exista dons maior do que o outro, correto? Notem bem que eu estou comparando os dons espirituais aos membros do nosso corpo. Olha só, quando você olha lá, quando Paulo fala o seguinte: eu vos mostrarei um caminho mais excelente, buscai com zelo os melhores dons. A leitura desavisada desse texto pode te levar à conclusão que existem ou que exista dons inferiores e outros superiores, quando na verdade isso não procede, não é isso que a Sagrada Escritura está dizendo, certo? Todos os dons são importantes para o nosso crescimento espiritual, para a conclusão e o processo da salvação em nossa vida, e para te levar à conclusão dessa realidade que eu estou falando, eu comparo aqui os dons espirituais como os membros do corpo. Ora, o ouvido não pode dizer à boca: não tenho necessidade de ti. A boca não pode dizer aos olhos: eu te dispenso. Imagine vocês se a boca dispensasse os olhos. E você tendo fome, você fosse pegar alguma coisa. Você pensasse que estivesse pegando alguma coisa sadia, você estivesse pegando veneno, por exemplo. Os olhos não podem olhar para os pés: eu não preciso de ti. Por quê? Porque os olhos contemplariam alguma coisa que é necessário, que lhe seria necessário. Entretanto, sem os pés, como ele alcançaria esse objeto visado ou visualizado? Vejam como aqui nós estou apresentando aqui diversidade. O nosso corpo, ele tem diversos membros, diversos órgãos, e todos eles são úteis. Pensando nisso aí, pensando em um todo. Todos os órgãos do corpo humano são úteis quando você pensa no todo, no bem-estar do corpo como um todo. E a diversidade de dons, os dons espirituais dados por Deus, quando dizemos serem necessários, correto? São necessários porque eles, como um todo, visam a visão de Deus através dos dons espirituais, é o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Vejam bem que quando nós falamos em exortar, quanto é importante quando uma pessoa recebe uma exortação num determinado momento que ela está precisando. Imagine quando alguém usado na profecia fala alguma coisa para alguém que está passando por uma prova, está passando por um deserto, e recebe aquela orientação. Por que não dizer quando alguém recebe uma bênção, um milagre, por exemplo, o milagre da cura, o milagre da transformação? Aí nós vemos que todos os dons espirituais têm a sua utilidade. Apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 28 ao verso 30, ele começa a falar: buscai com zelo os dons espirituais. Ele fala que Deus deu para apóstolos, em segundo lugar profetas, doutores, a outros o dom de curar.
ele vai fazendo essa discorrendo dos dons dessa forma, apresentando com uma forma como Deus deu essas bênçãos para nós. Mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Notem bem que quando ele fala isso, ele começa a falar daquele sentimento de Deus, nosso Pai, quando ele pensou em nós numa proposta sem igual. E não é à toa que esse capítulo que Paulo dedica para falar sobre o amor está lá entre o capítulo 12 e 14 de Coríntios. Ele começa a falar, quando começa a falar de caridade, do amor de Deus. E quero dizer que amor não é um dom, correto? Eu falei aqui hoje que amor é o sentimento mais lindo que existe no universo. Ele diz o seguinte: vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala o seguinte: eu disse há poucos instantes que os dons espirituais são necessários. E vos mostrei exemplificando o quanto a sua falta pode trazer frieza espiritual e mornidão espiritual. Mas Paulo diz que eu posso ter a fé capaz de transportar os montes. Se eu não tiver amor, essa fé vai ser como o sino que zoa, né, o metal que zoa o sino que tinha. Ainda que eu tenha poder para curar todos os enfermos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e as interprete, se eu não tiver amor, não vai fazer sentido. Notem bem, por quê? Vem comigo, pensa da seguinte forma, vamos continuar. Eu acho que eu vejo o exemplo do corpo humano perfeito para explicar essa verdade. Comparei nessa manhã os dons espirituais aos membros, aos órgãos do corpo, e disse que todos eles são importantes porque todos contribuem para um todo, para o benefício do todo. Agora eu te pergunto, a boca que sente, que vai lhe proporcionar você sentir o prazer de degustar uma comida deliciosa, o seu nariz, órgão do olfato, né? O olfato que vai lhe permitir, por exemplo, você vamos dizer assim, classificar uma fragrância e achar ela boa, sentir prazer em sentir aquela fragrância. E várias outras coisas, os olhos, as suas mãos, os seus pés, tudo isso comparado com os dons espirituais. Agora, eu te pergunto, vamos considerar aqui a vida. Tira a vida desse corpo. O que vai adiantar a boca num corpo sem vida? O que vai adiantar os olhos num corpo sem vida? O que vai adiantar os ouvidos num corpo sem vida? O corpo pode estar completo se ele estiver inanimado, se ele estiver desprovido de vida. Nada faz sentido. Está completo, mas nada funciona. Por isso que o apóstolo Paulo fala que você pode ter todos os dons espirituais como um corpo completo. O amor está para os dons espirituais
assim como a vida está para o corpo. Você está entendendo? O amor está para os dons espirituais, assim como a vida está para o corpo. De tal maneira que você pode possuir todos os dons espirituais, mas se você não tiver amor, não vai fazer nenhum sentido. Correto? Então vejam só como é essa ótica, como é a importância, essa visão. É aquele sentido, né? Nós, por exemplo, nós estamos falando, quando nós falamos de amor, já estamos caminhando para o sentido dos frutos do Espírito, dos frutos espirituais. Porque é a mesma coisa de eu dizer assim, eu tenho que exercitar, como ele exercitar a misericórdia com alegria. A alegria no exercício da misericórdia é um exemplo do amor. Eu tenho que orar pelos enfermos, mas eu tenho que lembrar que às vezes eu tenho que contribuir para ajudar alguém. E muitas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que leva a essa conclusão dos frutos espirituais. Correto? Imagine você, uma pessoa que você encontre que esteja passando necessidade, seja com fome, por exemplo, e não tenha como se alimentar. De repente você vai e dá para ela uma palavra especial, ministra para ela a pregação do Evangelho, e você às vezes tem condições de doar para ela alguma coisa para que ela mate a sua fome, e você não faz. Quer dizer, aquela capacidade que você teve de ministrar para ela perdeu sentido, como você poderia ter ajudado essa pessoa de alguma forma. Então, notem bem que ter os dons espirituais e ter o amor, nós vamos ver a presença dentro da junção dessas duas coisas. Nós vamos perceber os frutos do Espírito, aqueles que são, evidentemente, a prova, a autenticação de que aquilo que nós estamos fazendo está aprovado por Deus. Vejam bem, eu quero ler para você aqui a introdução, né? A conclusão, né? A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade, fidelidade, não buscando os interesses próprios, frutos do Espírito, mas sobretudo o amor. Pois sem amor, de nada adianta possuir os dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo. Sem amor, não adianta, como nós acabamos de falar. Que você possa refletir, você crente em Cristo Jesus, que espera um dia a oportunidade de estar com o Senhor para sempre, que você possa meditar nessa proposta, dessa palavra, e que os dons de Deus possam refletir em sua vida a presença do Senhor. Vejam bem, nosso Deus é um Deus de amor,
é um Deus perfeito, a coluna da verdade. E aqueles, evidentemente, que estão, de alguma forma, em sua presença. Diz a palavra de Deus que Deus habita neles. E o habitar de Deus na vida da pessoa, a tendência é que estas coisas, essas bênçãos, seja percebida na vida dele, de uma forma natural. É algo que vai além da imaginação. É a manifestação de Deus na vida da pessoa, aquele verdadeiro exemplo. É claro que nós estamos falando de alguém que está no cumprimento da palavra do Senhor, está na obediência, na comunhão com Ele, e Deus está habitando essa pessoa. E você possa, evidentemente, conservar essa palavra na sua vida, e eu tenho certeza que ela vai ser uma bênção em seu ministério. Eu quero te lembrar o seguinte: estamos encerrando a nossa participação aqui nessa manhã. Eu quero te convidar para logo mais, hoje, a partir das 19h30, um grande culto de adoração a Deus, hoje aqui, dirigido pela mocidade. Tenho certeza que Deus tem bênção para você. Não esqueça, logo mais à noite, esteja conosco. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.